Adorar, ainda que a figueira não
fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Boa noite, meus irmãos. Que maravilha poder estar mais uma vez nesta live para estar tendo esses momentos de estudo da palavra de Deus. Esperamos que os irmãos possam estar sendo edificados por estes programas, por esses estudos, por tudo que nós temos feito para edificar nossas vidas em dias tão difíceis, em momentos tão difíceis pelos quais temos passado. Nós louvamos a Deus porque nos tem dado essas ferramentas a fim de poder compartilhar com os irmãos das maravilhas do Senhor. Nós queremos saudar cada um dos nossos irmãos que já estão conosco nesta live. A irmã Helenice, um abraço, minha irmã. Nosso irmão Márcio, abraço também, meu amado. Nossa irmã Luísa, que é lá do Paraná, a nossa irmã Cida, nosso irmão João Loturco, o nosso irmão Joca, ele é presbítero lá da igreja em Diadema, o João Buquerque. Todos esses irmãos já estão conosco, conectados, e nós nos alegramos pela presença de cada um. Vamos fazer uma oração e dar início à nossa programação. Aqui também a nossa irmã, acabou de entrar, a nossa irmã Fernanda. Um abraço também, Fernanda. Que Deus possa abençoar você, sua vida, dando paciência para vencer as lutas. E ao mesmo tempo também um abraço ao nosso irmão Sidney. Que Deus abençoe a recuperação dele, a recuperação da sua mãe. Vamos estar orando, meus amados, e depois da oração vamos cantar o hino, né? Nós vamos estar fazendo essa oração para louvor e glória do nome do Senhor. Também a nossa irmã Sueli, ela também entrou, né? E nós nos sentimos muito alegres pela presença de cada um de vocês na nossa live. Ó Deus, nosso Pai querido, nesse instante de programação, quando nós reservamos momentos para estarmos estudando a palavra do Senhor, rogamos sabedoria, rogamos iluminação do Espírito para estar entendendo e, ao mesmo tempo, estar, ó Deus, interiorizando aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através da palavra, que o Senhor possa estar agindo na vida de cada um dos irmãos. Senhor, abençoe nossos irmãos que já estão conectados, a vida de cada um, o lar de cada um. Senhor, abençoe para que possam estar recebendo do Senhor a companhia, o sustento. Ó Deus, carecemos do Senhor, carecemos da cura das nossas enfermidades, rogamos pelos irmãos que estão enfermos, carecemos, ó Pai, também do teu sustento, rogamos pelos irmãos que estão desempregados. Ó Deus, esteja cuidando de nós e derramando chuvas de bênçãos sobre nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, irmãos, estarmos juntos. Vamos estar nesse instante cantando um hino do nosso inário, o hino Tu És Fiel, né? Nós cantamos um hino agora na introdução, nós vimos ali o hino Tu És Fiel, mas agora vamos cantar o hino do nosso inário, Tu És Fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Tu
Benção poder louvar o Senhor, não é mesmo? Maravilhoso poder cantar hinos de louvor e adoração do Senhor. Nós vamos estar dando início ao nosso estudo, antes lendo a palavra de Deus, mas queremos estar saudando os demais irmãos que entraram, né? Nosso irmão Josimar, nossa irmã Vilma, nossa irmã Isaura, a Tatiane. Esses irmãos estão já conosco também na live, nos alegram bastante que o estudo possa de fato estar falando aos seus corações. Irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo número 32. Esse texto, ele é bem conhecido, ele é o texto que narra a questão do bezerro de ouro lá no deserto. Então, vamos ler Êxodo capítulo 32. E o tema deste estudo de hoje é a quebra da fidelidade. A quebra da fidelidade da parte do homem e a manutenção da fidelidade da parte de Deus, né? Porque Deus não muda, ele é fiel e não muda. Mas o homem quebrou o voto de fidelidade que fez com Deus lá no deserto. E vamos ler então esse texto. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra teu povo que tiraste do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer aos egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira
e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra do arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alaridos dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão
fabricara. Este é o capítulo 32 do livro do Êxodo, e o tema hoje é a quebra da fidelidade. Nós vamos estar orando e dando início ao estudo. Quero ainda estar saudando mais algumas pessoas que entraram. Tem alguns que eu não consegui identificar aqui pela figura, mas se puder dar um alô, né? A gente então identifica, porque hoje não apareceu nenhuma saudação por escrito. Não sei se é o meu celular que não está conseguindo pegar, mas tem algumas pessoas que eu consegui identificar, né? Pela figura. Tem a Tatiane, a Régia, a Sonja. Esses irmãos entraram. A Isaura, né? Esses irmãos entraram depois que eu havia falado de outros irmãos. É uma bênção poder contar com vocês, meus irmãos, meus amigos. Mesmo que eu não fale o nome, mas receba meu abraço. Porque quando eu não falo é porque eu não consigo identificar, mas receba o meu abraço, né? É com grande alegria que eu estou com vocês nesta live. Vamos orar. Ó Deus, abençoe-nos agora quando iremos dar início ao estudo. Senhor, que nós possamos crescer espiritualmente através do ensino da palavra, que possamos refletir no que acabamos de ouvir na leitura da palavra e, ao mesmo tempo, refletir na explicação que vai ser dada. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nós temos um texto áureo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 12 e 13, que diz assim: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Um dos grandes objetivos da história da redenção é contrastar a instabilidade do homem com a imutabilidade de Deus e a infidelidade do povo com a fidelidade de Jeová. Os israelitas exibiram durante a sua longa história a mais completa versatilidade. Eram inconstantes, variavam a cada passo, desanimavam perante qualquer dificuldade. Não obstante as provas da assistência sobrenatural de Deus, dadas nos grandes acontecimentos do passado, pior do que isso, eram murmuradores, inclinados à indisciplina, exigentes, propensos à rebeldia. Lembravam-se com saudades de certas vantagens que desfrutavam no Egito, mas não lembravam dos chicotes e da sobrecarga de trabalho. Enfim, um retrato vivo e histórico, um retrato perfeito do homem que Deus procura e protege, chama e abençoa. Retrato do homem que recebe os benefícios, promete obediência e, na primeira oportunidade, deixa de ser fiel. Sim, um retrato perfeito do homem, porque o homem, infelizmente, é assim mesmo. Só Deus é fiel, como nós cantamos, né? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A lição de hoje narra uma das grandes quebras da fidelidade. Dias antes, o povo havia feito o seguinte compromisso: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Pretendemos com isso observar pontualmente o conserto que Deus lhe havia proposto. Bastou que Moisés se ausentasse por alguns dias para que eles pusessem de lado um compromisso tão solene e caísse no culto grosseiro da idolatria. Foi o episódio do bezerro de ouro. O episódio apresenta
alguns aspectos de alto relevo. Primeiramente, manifestações do estado pecaminoso. O pecado aparece mesmo. O pecado não é uma coisa estranha ao homem, nem externa, mas intrínseca. O pecado não é como o micróbio de uma doença grave. O pecado é coisa diferente. O pecado é o estado do homem que peca mesmo, sempre e em toda parte. A análise do bezerro de ouro comprova essa verdade e demonstra a realidade do estado pecaminoso do coração humano. Primeiramente, o povo. Aparece nele o perigo de uma inclinação pecaminosa latente, isto é, escondida. Ninguém diria que aquele povo tão pronto para assumir um compromisso solene perante o Sinai, poucos dias depois faltaria ao seu compromisso. Não faltou. A causa disso foi a força de uma inclinação pecaminosa que estava escondida do coração, esperando a primeira oportunidade. O coração é como uma semente. Dentro da semente há uma força invisível, imponderável, mas muito poderosa, à espera das condições favoráveis ao seu aparecimento. Choveu e fez calor, a semente brota. Isto é, a força que está dentro dela se manifesta. Assim é o coração. Havendo oportunidade, o que está dentro dele aparece. O povo não tinha motivo para sentir-se inquieto, talvez cansado, mas não para ser idólatra. A idolatria já estava no coração, idolatria e outras coisas que aparecem nessa ocasião. E aí também nós temos, em segundo lugar, Arão. Durante a ausência de Moisés, Arão era o guia espiritual do povo, o guardião da fidelidade. Tinha sido porta-voz das mensagens solenes e severas contra Faraó. E, entretanto, não disse uma palavra contra o pecado do povo. Ninguém cala sem consentir. Ninguém consente sem ajudar. Arão consentiu e ajudou. Ninguém deixa de reagir contra o pecado, a não ser que também se encontre em estado pecaminoso. Quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas e viu a idolatria, reagiu. Está lá em Atos 17, capítulo 16 em diante. Reagiu contra a idolatria. O mesmo Paulo declara que o pecado não consiste apenas em praticar o mal, mas também em consentir que o façam. Arão fez diferente. O estado pecaminoso em Arão aparece de outro modo, isto é, numa forma que caracteriza inconfundivelmente o estado pecaminoso dele. Quando Moisés chegou e interpelou, Arão ouviu dele uma explicação pecaminosa. Mais do que isso, ouviu uma confissão de pecados, mas também uma confissão pecaminosa. Mais uma vez se aprende que o homem que se acha em estado pecaminoso nada faz sem pecado, mesmo quando parece que está fazendo o que Deus manda. Veja, foi Arão quem pediu ouro para fazer o bezerro. A ideia também foi dele. O povo apenas tinha pedido um Deus que o dirigisse. Arão fez o molde e fundiu o bezerro. Depois fez um altar diante do bezerro. Preparou, animou e dirigiu o culto do ídolo. Com a chegada de Moisés, viu-se apanhado em flagrante.
como não podia mais esconder o seu pecado, confessou. Confessou, porém, transferindo a responsabilidade para a inclinação pecaminosa do povo. Confissão pecaminosa, porque acusa terceiros e esconde o principal responsável. Mas a confissão de Arão teve outro aspecto curioso. Era uma confissão explicativa, por isso mesmo incompleta e mentirosa. Para verificar isso, é só ler o que ele disse. Quem tem ouro, arranque-o. Deram-mo, lancei-o no fogo e saiu este bezerro. Toda confissão pecaminosa é assim mesmo. É desse jeito. Desde Adão, quando se escondeu da presença do Senhor. Adão também confessou assim, escondendo o mais que podia a sua responsabilidade. Não foi assim? Ele disse, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então, é assim. Vimos, então, o povo, Arão, e agora a indignação de Moisés. E diria, uma indignação também pecaminosa. Mas como assim? De Moisés? Pois é. Moisés era grande servo de Deus, já estava há muitos dias em comunhão com Deus, mas reagiu impetuosamente contra a idolatria do povo, censurou asperamente seu irmão, que consentira na quebra da fidelidade, mas, indignado, quebrou as tábuas da lei. Porque apesar da sua grande consagração ao serviço do Senhor, da sua comunhão com Deus, da sua crescente e visível santificação, ainda trazia consigo também alguma raiz de pecado. Não era perfeito. Sua indignação era justa. Sua censura necessária. Sua reação sadia. Mas vinha misturada com o pecado. Não foi essa a única vez que o grande servo de Deus, que era o homem mais manso da terra, viu brotar do seu coração a semente maligna que estava ali dentro e que ele vinha combatendo com inteira honestidade. Por um gesto semelhante a esse, quando bateu com a vara na rocha, em vez de lhe falar como lhe mandara o Senhor, Moisés foi repreendido e não pôde entrar na terra da promissão. Irmãos, o pecado é assim, o pecado não perde ocasião. É uma força interna e poderosa que procura expandir-se. Muitas vezes leva os homens a derrotas muito grandes, em horas de perturbação que o homem não pode evitar. Por isso, a justiça humana é precária. Por isso, ninguém pode ser juiz em causa própria. Por isso é preferível mais brandura que severidade. Porque muitas vezes o zelo e o vigor vêm misturados com sentimento de natureza pecaminosa. Foi esse o caso de Moisés. Então, nessa primeira parte do estudo, nós apresentamos aqui em três itens o primeiro ponto do estudo, que é manifestações do estado pecaminoso. Manifestações do estado pecaminoso. Agora vamos ver um segundo ponto. Segundo ponto desse estudo que nós vamos trazer é o que diz respeito a manifestações da fidelidade e extremos da consagração. A infidelidade do pecador
dá ocasião a manifestações especiais da fidelidade de Deus. Deus não violou o concerto. Parece, pois, que perante a infidelidade do povo, Deus não tinha mais obrigação de cumprir as promessas. Entre os homens seria assim, porque entre eles a infidelidade desobriga da fidelidade. Mas Deus é diferente. Disse o apóstolo: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus é absoluta, soberana, não depende da fidelidade do homem. Deus é fiel a si mesmo, a seus planos, às suas intenções internas, e, não obstante a versatilidade dos homens, cumprirá o seu desígnio. Deus, no caso em apreço, foi fiel às promessas que fez a Abraão, Isaque e Jacó, cujos descendentes ali estavam faltando com a palavra. Deus não falha, Deus não falta. Não obstante o pecado do povo, Deus foi longânimo, ouviu a oração de Moisés, prometeu a sua presença constante, escreveu novas tábuas, renovou o pacto, castigou o povo, mas não retirou a sua beneficência, nem anulou o seu conserto, porque é fiel e permanece fiel. Nesse ponto, meus irmãos, aparece em plena luz a grandeza moral de Moisés. Percebeu sem dificuldade que aquele pecado poderia acarretar a rejeição do povo e ofereceu-se, então, como vítima e substituto para receber o castigo, a fim de que Deus perdoasse a quebra da fidelidade. Deus não aceitou o holocausto, mas ouviu o pedido de Moisés. A grandeza de Moisés nunca apareceu tão bem como quando ele se consagrou ao sacrifício de si mesmo para impedir a rejeição do seu povo. Essa é a verdadeira consagração, pois, como disse o apóstolo Paulo, por um justo pode ser que alguém ouse a morrer. Moisés se dispôs a sacrificar-se pelos infiéis. Então, nesse ponto aqui, nós destacamos esta fidelidade de Deus, né? A fidelidade de Deus, um Deus que não falha, um Deus que é fiel nas suas promessas, a manifestação da fidelidade de Deus, mas vimos também em extremos da consagração de Moisés ao ponto de se oferecer para ser punido em lugar do povo. Mas Deus, ele abençoou Moisés e prometeu continuar com o povo, perdoando os seus pecados, o que vem a última parte, né? Bênção da fidelidade. Isso vem como bênçãos da fidelidade. Deus ouviu a oração de Moisés, ouviu o pedido que Moisés fez em favor do povo. Diz a carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 2, que Moisés foi fiel em toda sua causa. Não obstante as suas imperfeições, Moisés era de fato fiel ao plano de Deus, bem como aos propósitos que desde cedo formulara no seu próprio coração. Só a sua fidelidade explica a sua consagração. E não ficou sem recompensa. Vejamos 3 grandes compensações da sua fidelidade. Primeiramente, uma promessa da presença permanente de Deus.
Êxodo 33, versículo 14, diz assim: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Maravilha, né? Recompensa da fidelidade. Ele recebe do Senhor, né? Recebe do Senhor esta palavra. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Uma segunda compensação foi uma manifestação especial e particular da glória de Deus. Só Moisés recebeu bênção como esta. Esse texto que mostra esta particularidade está em Êxodo capítulo 33, os versículos 18 a 23. Vamos ler. Êxodo 33, versículos 18 a 23. Diz assim: então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Que bênção, meus irmãos. Só Moisés teve uma presença assim tão sublime, tão grandiosa. Só Moisés ficou assim tão perto de Deus, né? Ao ponto de ver a sua glória assim bem de perto, né? E uma terceira recompensa foi a transfiguração visível do seu rosto depois da comunhão com Deus. Está lá em Êxodo 34, versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Oh, glória, né? Presença de Deus, a glória de Deus manifestada na vida dele, a glória de Deus com ele. Meus irmãos, a lição que nós acabamos de estudar mostra 3 coisas importantes. E nós vamos guardar isso na conclusão do nosso estudo. 3 coisas importantes mostra. Primeiro, a tendência humana para a infidelidade. Olha, irmãos, sabendo que temos essa tendência, precisamos estar sempre nos santificando. Precisamos estar sempre buscando a comunhão com Deus para não pecar. Porque nós temos essa tendência humana para a infidelidade. Segundo, a fidelidade imutável de Deus. Que bênção, Deus é fiel. Ele é fiel em tudo, ele não falha. Ele continua fiel mesmo quando o homem se torna infiel. Então Deus não falha, ele é imutável. E a sua fidelidade é também imutável. E por último, a vantagem do homem ser fiel. As bênçãos que ele recebe, as recompensas da fidelidade. Assim como Moisés, né? Nós também podemos receber de Deus recompensas espirituais pela fidelidade ao Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que Ele possa fazer cumprir em nós as suas promessas, que nós possamos, entendendo bem a nossa condição, ser fiel. Ainda que o homem quebre a fidelidade, Deus cumprirá
o seu plano. Mas aqueles que forem fiéis participarão das alegrias e das boas ações da consumação dos seus planos. Amém? Que bênção, né? Vamos cantar o hino 92, a fé contemplada, e depois faremos a oração final. O hino de número 92 do nosso inário é a fé contemplada. Né? Vamos cantar. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que na promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Se criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Bênção, né? Poder louvar o Senhor com alegria e na certeza que Deus contempla a nossa fé, Ele nos abençoa. Nós queremos dar muitas graças a Deus por muitos outros irmãos que entraram na live, né? E alguns nomes eu não consigo identificar. Meu celular acho que não está trazendo aqui os nomes. Aparece o rostinho, alguns eu consigo identificar, outros não, né? Mas eu quero abraçar todos. Eu sei que depois que eu mencionei, entrou ainda a minha tia Eva, entrou a Aninha, né? A Ana lá de Eldorado, entrou também a Roseli, né? E tem ali uns irmãos, outros irmãos que eu não estou conseguindo, pena, mas receba meu abraço, né? Com alegria mesmo, com grande alegria, que nós estamos juntos aqui nesta live. Eu abraço cada um de vocês, mesmo que virtualmente, eu abraço cada um de vocês, um abraço de coração, né? Vamos orar e vamos finalizar então, depois da oração. Vamos finalizar essa programação com a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo. Nos esclarece, ó Pai, quanto à questão da nossa natureza, que é pecaminosa, Senhor, e que precisa ser sempre mortificada através de uma vida de comunhão contigo, Senhor. Através de uma vida de santidade, Senhor. Ó Pai, abençoe-nos para que venhamos a vencer as tentações e que venhamos, ó Pai, a
permanecer fiéis, ó Pai, a Ti, aos compromissos que fazemos para contigo, ó Senhor. A Tua palavra diz que é melhor não jurar do que jurar e não cumprir o juramento. Senhor, nos abençoe naquilo que nós prometemos para que venhamos a cumprir. Abençoe-nos também, ó Pai, para que possamos vencer todas as lutas, as provações, as dificuldades e que, ó Pai, todo o mal possa ser vencido no nome de Jesus. Também pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja curando as enfermidades dos irmãos que estão enfermos, ó Pai. Nós temos muitos irmãos enfermos, Senhor, e aqui eu quero mencionar ainda mais uma vez o nosso irmão Irlindo, Senhor, que está com esse problema sério no olho. O Senhor já perdeu uma vista, já perdeu um olho, já não está mais chegando de um olho, ó Pai. Não permita que ele perca também a visão do outro olho, Senhor. E também tire as dores que ele tem sentido, meu Deus. Sei com teu servo, ó Pai. Dê a ele condições de perceber e ver, ó Pai, a recuperação. Abençoe a Sonja que tem estado com ele, dando-lhe paciência para ajudar, para que ele passe esses momentos tão difíceis com mais tranquilidade, Senhor. Abençoe os demais irmãos, o Sidney, que ainda continua enfermo, Senhor, a mãe do Sidney, a mãe da Marisa, Senhor, o irmão da nossa irmã Ângela. Ó Deus, abençoe esses nossos irmãos queridos. E quantos outros, ó Pai, quantos outros ainda eu sei têm estado também doentes e nós aqui não temos agora os nomes, mas sabemos, ó Pai, carecem do Senhor. Esteja presente, ó Pai, na vida de cada um dos nossos irmãos. Abençoe aqueles que têm planos, têm projetos, ó Pai. Abençoe aqueles, ó Pai, que viu as suas rendas diminuir. Abençoe, ó Pai, para que tudo volte ao normal. Sê conosco, ó Pai. Sê com a Tua igreja, sê com o Teu povo. Nós oramos agradecidos pela presença de cada um nesta live. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus possa então abençoar cada um de vocês e que a gente possa nos encontrar na próxima sexta-feira. Né? Estaremos aqui na próxima sexta-feira em mais uma live. E eu espero vocês, né? E até outros também. Eu espero que Deus possa abençoá-los. Ok? Até mais. Aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, é Teu, tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois Tu és fiel, Senhor, fiel.